sei. Ele está cuidando. Confirma a tua vontade nessa noite. E ali, conforme os irmãos foram tendo oportunidade, né, nosso irmão José veio aqui e falou um pouquinho sobre viver na dependência de Deus, sobre confiar no Senhor, né, os louvores que foram entoados. Eu falei, amém, Senhor, eu agradeço, porque o Senhor ainda é fiel e o Senhor confirma a tua palavra, a tua vontade. Amém? Irmãos, eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro João, seu capítulo 7. João, capítulo 7, no verso 37 e 38 somente. Glória a Deus. Hoje é dia 10 de setembro, estamos completando 3 meses de Arca da Aliança, Cidade Nova. Quem aí está com a sensação de que já faz mais tempo? Né? Parece que a gente já está aqui muito mais tempo, né? E eu vejo isso como um bom sinal, né, pastor? Glória a Deus. Pela graça do Senhor, nós estamos aqui ainda, né? E eu creio que vamos ficar por um bom tempo. Amém? O Senhor, Ele tem grandes coisas para realizar nesse lugar. E Ele já iniciou, né? Eu creio que Ele já iniciou. Mas como nós tivemos ontem na cooperação dos jovens, né? E ali foi uma benção, culto, a palavra. E o pregador disse uma coisa muito maravilhosa da parte do Senhor, que ele disse que todo o projeto do Senhor, ele começou pequeno, né? Assim foi com a família de Abraão, assim foi com Noé, assim foi com Jacó e vários outros exemplos. Sempre começou pequeno e a gente tem que respeitar o processo, né? A gente tem que respeitar o tempo de Deus, né? O tempo de Deus, ele nos amadurece, o tempo de Deus, ele nos forja, né? Ele nos prova, né? Ele nos faz entender que não é pelo nosso braço, é pela força dele. E nós estamos aqui ainda embriões, né? Mas eu creio que já colhendo alguns frutos e enxergando, né, o que o Senhor tem ali na frente. Eu creio, né, a gente tem colocado a nossa fé em ação. Amém, irmãos? Vamos estar lendo então? Todos acharam? Amém? Irmão Zé, achou, irmão Zé? Glória a Deus. Vamos estar lendo aqui então, irmãos. 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando ao Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, eu tenho um carinho muito especial por essa palavra, porque foi através dessa palavra que eu ministrei pela primeira vez num culto do lar, aqui no Cidade Nova, inclusive, quando ainda não havia nem planos da gente vir para cá. E ali naquele lar o Senhor fez operou algo tremendo. E uma jovem, né, a qual eu tive o prazer de conhecer o pai dela, que infelizmente não está mais entre nós, veio aceitar Jesus. A jovem era a Ellen, eu acho que a Maria Eduarda conhece, ela congregou aqui nessa igreja, né, com outro pastor, pastor Claudemir. E pela misericórdia do Senhor, naquele dia, nós estávamos ali, foi ministrada essa palavra, e a Ellen aceitou Jesus. E eu falei: Senhor, como o Senhor faz as coisas, né? Como é lindo o trabalhar de Deus. Nós tivemos em dezembro lá com a nossa igreja para fazer o batismo dos irmãos. Foi quando a Lu batizou, né, Lu? E chegamos lá naquele dia, estava a igreja, que era a antiga igreja que ficava aqui, e os irmãos batizando. Quando eu fui ver, a Ellen estava lá para batizar também, né? E eu fiquei maravilhado de ver, fiquei muito feliz de ver a Ellen lá para batizar. E quando chegou a vez dela descer as águas, o pastor Claudemir falou: ô irmão, o outro Claudemir tinha avisado, foi o irmão Max que pregou no dia lá no culto no lar, ela aceitou Jesus. E eu estava tocando meu violãozinho lá, e o pastor falou: irmão Max, o irmão é obreiro. Eu falei: pela misericórdia de Deus,
né? Ele falou, irmão, trouxe roupa? Eu falei, não trouxe. Ele falou, então vem do jeito que você tá mesmo. E ele me chamou para dentro d'água lá, para ter a honra, né, de batizar a Ellen. Então eu louvo a Deus, irmãos, porque a forma, eu sempre digo isso e não canso de dizer que a matemática de Deus é diferente da nossa. A forma de Deus trabalhar, às vezes o que a gente está vivendo hoje, a gente não entende, a gente vai entender ali na frente, né? E quase um ano depois, cá nós estamos adorando ao Senhor, né? E hoje, quando eu fui preparar algo para ministrar, o Senhor me levou nessa palavra e eu lembrei, falei, amém, Senhor. Eu quero ter a direção do Espírito Santo nessa noite para poder transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Sobre essa passagem, irmãos, no livro de João, capítulo 7, né, aqui a gente leu quando Jesus se pronuncia no último dia da festa, né? É bem dito isso no início do versículo. Jesus se pronuncia no ápice da festa. E qual festa era essa? Era a festa dos tabernáculos, né? Os judeus têm algumas festas que são muito importantes para eles, né? E uma das principais é a festa dos tabernáculos, né? A outra é a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, mas a festa dos tabernáculos é uma festa de gratidão, né? Onde os judeus eles se reuniam em tendas, eles iam para cabanas de verdade. Tanto que tabernáculo, eu fui pesquisar e vi, irmãos, a origem de tabernáculo é cabana, né? Tabernáculum vem do latim tabernaculum, que significa tenda, cabana. E ali eles se reuniam e durante 7 dias eles comiam somente pão e água. E talvez os meus irmãos podem perguntar nessa noite, mas irmão Max, poxa, é uma festa, né? Uma festa em gratidão pela colheita, em gratidão de... Eles traziam à memória a época que os seus antepassados viveram, né, no deserto, que eles peregrinaram no deserto. E por que o pão e água? Né? Aqui a gente já vê uma simbologia que apontava o pão para o Cordeiro de Deus, para Jesus. Né? Então eles sempre tiveram envolvidos em rituais que apontavam para Jesus e às vezes sem perceber, né? Muitos faziam aquilo que o pastor já citou aqui nessa noite, por religiosidade, apenas porque os antepassados faziam, porque os pais faziam. E ali aquela festa perdurava por 7 dias, e todo santo dia, durante esses 7 dias, eram sacrificados 14 cordeiros, né? Perfeitos ali, imaculados, para oferecer em sacrifício. E havia um outro processo onde o sacerdote ele pegava com uma travessa de ouro, ia até o tanque de Siloé, enchia com a água e vinha e levava até o altar e despejava essa água no altar, né? Enquanto o povo cantava, batia palma e dançava, tudo apontando para a vinda de Jesus. Porém, nesse contexto, Jesus já estava sendo perseguido por alguns judeus, né? Depois de Jesus ter realizado alguns milagres, né? Logo, a gente aqui pelo capítulo 7, se os irmãos voltarem um pouquinho antes, os irmãos vão ver que no capítulo 6, antes do verso 60, diz lá, Jesus é abandonado por muitos discípulos, né? Depois de um discurso duro que Jesus dá, alguns discípulos começam a abandonar ele. Pedro vem e pergunta para ele, poxa, mestre, que duro esse discurso, né? E Jesus fala, e vocês, não vão abandonar, não vão embora também? Porque Jesus já estava começando a se indignar, né? Porque tamanho era a perseguição que Jesus estava sofrendo. E já havia uma certa expectativa para que Jesus aparecesse nessa festa. Todos sabiam, né? Jesus já havia, há 3 anos, Jesus já vinha operando milagres, fazendo maravilhas, curando, libertando. Então o povo que perseguia Jesus sabia. Falou, provavelmente, com certeza, né? Jesus vai aparecer nessa festa aí para aprontar alguma, na visão deles, né? Para realizar alguma maravilha. Então já havia uma certa expectativa de Jesus aparecer.
na festa. Porém, Jesus sabia disso, tanto que ele ficou de espreita, ele ficou quietinho, escondido, e ali a festa rolou por 7 dias consecutivos, todo santo dia, o mesmo ritual, né, o mesmo procedimento, até que chega o dia do fim da festa, o 7º dia. Irmãos, isso tem uma simbologia muito linda da parte do Senhor. Se os irmãos forem um pouquinho espirituais nessa noite, os irmãos já vão entender que você pode comemorar, você pode fazer, você pode prestar a sua adoração, você pode fazer tudo dentro da sua melhor condição, com o melhor cordeiro, a melhor taça, a melhor jarra, o melhor tacho de ouro, mas sem a presença de Jesus, isso não tem significado nenhum. E Jesus fez questão de aparecer no último dia da festa, para mostrar e para gritar, que aqui diz, no verso 38, no 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, obrigado, bem. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E clamou. Jesus fez questão de aparecer no meio de tudo e dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, já eram 7 dias de festa. Eram 7 dias do povo em cabanas, em tendas, comemorando, festejando, mas ainda não tinha experimentado da água verdadeira. 7 dias bebendo água, comendo pão, até que chega o dono da vida, a água viva, o pão vivo que desceu do céu, e ele chega e fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, não adianta. Você pode ter tudo, do bom e do melhor. E tanto que essa era uma tradição já dos judeus, né, que eles pegavam e saíam do conforto dos seus lares. Eles já abriam mão, vamos trazer para a nossa realidade de hoje. É como se você saísse da sua casa, do seu Wi-Fi, da sua geladeirinha, e fosse para o meio do campo, lá para a beira da Dutra, e falar: vamos ficar 7 dias aqui adorando a Deus? Já era um sacrifício, né? Eles já reconheciam isso, mas ainda com toda aquela religiosidade, eles não conseguiam enxergar o verdadeiro significado daquilo. Jesus já estava entre eles, Jesus já estava realizando milagres, operando maravilhas, e muitos dos que estavam ali na festa faziam tudo aquilo sem crer, sem acreditar, perseguindo Jesus. E Jesus chega e fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, e o que quer dizer isso? Se eu e você não tomar posição de vir até a fonte, de vir até a água, buscar, clamar, se alimentar, o Senhor não vai, irmãos. O Senhor, nosso Deus, é educado. O Senhor, Ele sempre vai esperar um passo meu e seu para vir de acordo com aquilo que Ele tem para nós. O Senhor nosso Deus, Ele tem mais vontade de nos salvar do que nós temos de ser salvo. O Senhor, Ele sempre está ali à disposição, mas, irmãos, o primeiro passo, ele depende de mim e de você. A água, ela não sai da fonte, a não ser através do rio. E quem representa o rio, irmãos, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Você não consegue se alimentar da água se você não se achegar até a fonte, se você não se achegar à beira de um rio para se alimentar, igreja. Aleluias. E o Senhor, Ele chega ali e Ele confronta todo mundo, no ápice da festa, onde já estava em tom de despedida. Ele chega para mostrar que mesmo não adianta vocês ficarem nessa liturgia toda, nesse culto bonitinho, nessa, né, traz taça, vai, assa cordeiro, se eu já estou entre vocês, vocês não estão prestando atenção. Aleluias.
E hoje, nos nossos dias, é da mesma forma. O Senhor está em nosso meio, o Senhor tem operado maravilhas, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, mas nós estamos olhando tudo ao nosso redor, muitas das vezes se preocupando com o nosso amanhã. Nós se preocupamos com a roupa que nós vamos vir para o culto, com o melhor perfume, com a melhor vestimenta. Nós nos preocupamos se nós vamos ter a gasolina para chegar na igreja, mas nós não se preocupamos se o Senhor Jesus, Ele vai estar lá. E nós não se preocupamos em prestar a melhor adoração ao Senhor. Nós saímos da nossa casa já reclamando. Eu falo, irmãos, a palavra corta primeiro em mim. Eu não estou aqui para atacar ninguém, mas eu falo por mim. A gente chega, às vezes sai de casa, você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa prova, eu não aguento mais. Irmãos, o Senhor já está em nosso meio, Ele já tem realizado, a fonte está aqui, a fonte está disponível, mas nós não estamos querendo acessar. Nós preferimos questionar, nós preferimos nos manter nos nossos padrões de religiosidade, de muitas das vezes vir para um ensaio, vir para um culto, voltar, fazer uma visita. Nós fazemos tudo, mas esquecemos do essencial, que é a intimidade com Deus. Nós esquecemos do essencial, que é se achegar a Deus. Não tem como, irmãos, nós transbordarmos algo na vida de alguém se a gente não tem. Eu não posso transbordar água na vida do Josemar se eu não tenho água, se eu não estou cheio de água. Aleluias. Glória a Deus, oh Espírito Santo de Deus, o Senhor tem falado conosco, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, a palavra já apontava no livro de Isaías, capítulo 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Irmãos, quando nós nos aproximamos do Senhor, da água viva, o que é muitas das vezes para nós essencial, se torna, irmãos, nada. Foi o que o nosso irmão José disse nessa noite sobre viver na dependência de Deus. Foi como o nosso pastor Pedro já citou aqui nessa noite, sobre viver na dependência de Deus, sobre viver pelo poder da nossa fé, muitas das vezes pelo poder da nossa semente. Irmãos, não é fácil. É gostoso? Não é gostoso. Aleluias. É dolorido, é doloroso sim, você saber que você tem muitas das vezes algo para cumprir, você tem uma obrigação para honrar, e a solução parece que não vai vir, a solução parece que vai tardar, mas ali nos 45 do segundo tempo o Senhor vem, e Ele nos honra, e Ele supre a nossa necessidade. E isso, irmãos, é estar ligado na rocha, isso é estar ligado na fonte, irmãos. Isso é você estar bebendo da água. Quando nós nos aproximamos da verdadeira fonte, que é o Senhor, o que é demais, a palavra já diz: buscai a Deus, o seu reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor, Ele nos instrui a todo momento na sua palavra. Busque a mim primeiro, busque a mim, e o demais eu cuido, eu supro, eu te cuido, eu faço por você. Mas nós estamos tão preocupados em ser autossuficiente, nós estamos tão preocupados em ser donos do nosso nariz, que nós esquecemos, irmãos, de viver na dependência de Deus. O Senhor nos chamou, nós louvamos aqui na Santa Ceia: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Isso é estar cheio da água. Quando você decide morrer para o mundo, quando você decide morrer para as coisas seculares, nós temos que aprender a viver na dependência de Deus. Nós temos que aprender a viver na provisão de Deus. Irmãos, isso é uma forma de nós ativarmos a nossa fé. Você não tem como ativar a fé. Eu não consigo ativar minha fé se eu não precisar usar.
Como que eu vou usar a minha fé se eu não passo por dificuldade, se eu não passo muitas das vezes por enfermidade, se eu não tenho algo impossível para resolver? Quando que eu vou acionar minha fé? Nunca. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós sabemos. Poucos são os que estão vivendo em abundância. Já foi pregado aqui sobre esses dias sobre a vida de Asaf. A nossa irmã Luciana pregou lindamente, falou sobre Asaf. Depois de tanto tempo servindo na casa de Deus, ele chegou um dia cansado de tanto olhar para o seu irmão do lado, para aquele ímpio, aquele que está lá fora, está no mundo, está crescendo financeiramente, estava sendo visto, estava sendo honrado, sei lá por quem. E assim, irmãos, quando a gente perde o foco, quando a gente sai da fonte, a gente começa a prestar atenção em tudo quanto é açude, tudo quanto é laguinho aí, pra gente é como se fosse aquilo que aparece no meio do deserto, né? Uma miragem. Porque o Senhor, Ele nos chamou sim, como famintos, né? Mas o Senhor, Ele sempre cita sobre sedentos. Porque, irmãos, nosso corpo, ele pode aguentar ficar sem comer. Eu creio que aqui muitos já passaram mais de um dia sem comer. Mas experimenta ficar um pouquinho mais de 2 dias sem beber um gole d'água. Experimenta ficar um pouquinho só com sede. Você vai ver que o seu humor muda, a sua qualidade de sono fica péssima, você não consegue trabalhar, você não tem mais paciência para nada. A coisa mais horrível que existe na face da terra é você ficar com sede e não conseguir beber. Eu passei pelo exército no ano de 2007, e, irmãos, eu passei por várias situações, mas uma das que eu mais me lembro foi no campo básico. A gente tem alguns aqui que já serviram o exército, e ali no final do campo a gente ficou mais de um dia sem beber água. E foi de propósito, foi uma simulação que eles quiseram fazer com a gente na época, de sobrevivência, né? Irmãos, pelo amor de Deus, eu não conseguia focar em mais nada, eu só pensava em beber, eu só pensava em tomar minha água, o cantil seco, eles esvaziaram os nossos cantis. Quando o ser humano, ou qualquer animal, eu creio nisso, não só o ser humano, eu acho desumano quem deixa animal sem cuidar, seu cachorro, ainda bem que hoje existem, né, órgãos que cuidam, que fiscalizam isso, é maravilhoso. Mas não há nada pior do que você procurar por água e não ter, ou você não poder. E nós temos a fonte da água disponível, 100%, e muitas das vezes nós preferimos comer, se embebedar daquilo que não agrada a Deus. Irmãos, tudo aquilo que nós damos prioridade na nossa vida se torna o Senhor das nossas vidas. Isso é bíblico, a palavra diz isso. Aquilo que você tanto ama se torna o seu Senhor. Aleluias. E não há, irmãos, eu lembro de ter procurado a respeito da costa, né? Existe aquele louvor que fala assim: como a costa anseia por água. A costa é um animal que quando ela está com sede, quando ela está no ápice da sua sede, ela começa a exalar um cheiro, e esse cheiro atrai os predadores. Ele atrai e facilita muito a vida dos predadores para que eles ataquem a costa. Irmãos, isso traz um alerta gigantesco para nós. Se nós não estamos nos alimentando da fonte da água viva, que é o Senhor Jesus, de alguma forma nós estamos exalando algo que desagrada a Ele. Algo em nós está exalando que está atraindo o nosso predador. A palavra de Deus já diz que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo nos tragar. E quando nós estamos como a coça, exalando um cheiro, muitas das vezes podre ao Senhor, o Senhor não está conseguindo receber a nossa adoração.
E nós estamos dando mais facilidade, nós estamos dando mais legalidade para que os nossos predadores se aproximem de nós. Irmãos, vamos beber da água da fonte nessa noite. Vamos nos alimentar, vamos nos encher da água da fonte. Vamos para que nós possamos transbordar na vida do nosso irmão. Não há como transbordar se nós não nos enchermos nessa noite. Aleluia. Os irmãos estão entendendo nessa noite? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Irmãos, vamos ser rio na presença de Deus. Vamos ser canal de bênção, irmãos. Vamos ser condutor da água de Deus. Irmãos, que as pessoas possam se aproximar de nós e possam encontrar em nós um pouquinho da água, que às vezes elas não têm força para vir à fonte ainda. Mas eu e você somos ali um canalzinho, um córrego, muitas das vezes com um pouquinho, um filetinho só de água. Mas essa água que vai fazer com que aquele que tem sede, aquele que está no mundo, desenganado, triste, abatido, sem força, possa encontrar em nós um pouquinho, se alimentar, beber e conseguir caminhar mais uma jornada. Conseguir andar mais 1 quilômetrozinho e chegar aqui na fonte para ser cheio verdadeiramente do Senhor. Aleluias. Irmãos, essa palavra, ela vem num momento em que eu mais sentia da parte do Senhor essa sequidão. Porque às vezes, irmãos, o nosso dia a dia, aquilo que nos preocupa, né? Cada um tem aqui a sua preocupação. Muitas das vezes um emprego que falta, muitas das vezes uma saúde que não está 100%, muitas das vezes algo que você precisa concretizar, uma causa na justiça. Tudo, irmãos, tira o nosso foco, tira a nossa paz, tira a nossa vontade de se aproximar do Senhor. Às vezes a gente entra nesse automático. A gente entra, está aqui de corpo presente, mas não está aqui verdadeiramente. O nosso corpo está, mas a nossa mente está lá fora. A nossa mente está na segunda-feira, na terça, na obrigação que eu tenho para cumprir. E nós, assim como nessa festa dos tabernáculos, a gente está aqui fazendo todo o ritual. A gente queima o cordeiro, a gente leva a água, a gente traz a água. E o Senhor está só nos observando. O Senhor está só de ladinho, só nos observando. E nessa noite o Senhor lhe brada o nosso coração. Eu sou a fonte de água viva. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. É um convite, igreja, é um convite. O Senhor te convida nessa noite a vir até Ele, a se encher dEle. Ele não vai até você, você quem vem a Ele. Aleluias. Quem quer verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo precisa se tornar disponível para o Espírito Santo. Se você tem desejo de verdadeiramente ser usado pelo Senhor, esteja disponível a Ele nessa noite. Fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me usa. Ah, Espírito Santo de Deus, Senhor, faça de mim um vaso. Os irmãos lembram da passagem de Jeremias, quando ele é levado na visão ao oleiro? Quando o vaso ele é quebrado, irmãos, o que é usado para quebrar, para remoldar o vaso de novo? Alguém sabe dizer? É a água. Para refazer o barro, é a água. Para moldar um novo vaso, não existe possibilidade de você fazer um vaso com tudo seco. É impossível. Sem a água, sem a fonte de água viva. É só assim, irmãos. Às vezes nós estamos quebrados na presença de Deus. Você chegou aqui quebrado, você chegou aqui desenganado. Você falou para Jesus assim: Deus, eu vou lá, mas é o meu último culto.
É o meu último culto e eu encerro. Eu não tento mais buscar ao Senhor em templos. Eu vou adorar o Senhor da minha casa. O Senhor te diz nessa noite: você vai se afastar da fonte? Você vai se afastar da fonte? Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, você chegou aqui nessa noite desenganado. Talvez o que para você hoje é impossível, algo sobrenatural precisaria acontecer para solucionar o que está acontecendo na sua vida. Mas o Senhor, Ele trouxe essa palavra ao nosso coração para te dizer, para me dizer nessa noite, que enquanto você estiver ligado na fonte, enquanto você estiver bebendo desta água, do seu futuro Ele cuida, do seu amanhã Ele cuida, a provisão vem dEle, aleluias, é dEle que vem o nosso socorro, aleluias, é dEle que vem, igreja. Aleluia, não existe possibilidade, irmãos, de buscarmos a Deus se nós não se achegarmos a Ele. E não temos, irmão, a gente não pode ser hipócrita a ponto de falar que eu vou adorar a Deus da minha casa, que eu vou adorar a Deus no meu quarto. Você usa sim o seu quarto para buscar a Deus, mas para prestar um culto, para prestar a sua gratidão a Ele, não há possibilidade, irmãos. Você já viu quem fala que vai começar a treinar na academia, daqui a pouco fala, não, eu vou treinar em casa. Não, eu vou fazer exercício em casa, porque eu consigo. Não, hoje em dia tem YouTube, você vai lá, você coloca lá, tem... Irmãos, você pode fazer no máximo uma semana. Eu acho que não chega nem nisso. Dali para frente, o maior exemplo que nós tivemos foi a pandemia. Todo mundo belezinha, cultuando a Deus. Vamos entrar na live. Nos primeiros cultos era uma benção. Daqui a pouco da segunda semana já estava comendo pipoca na frente da TV. Depois no terceiro culto você já estava no celular, só prestava atenção na hora do louvor. Quando chegou no meio da pandemia, a live estava rolando automático e nós estávamos fazendo qualquer outra coisa. Irmãos, não existe outra forma de adorar a Deus, de cultuar a Deus, a não ser em comunhão, a não ser no canal diante do altar do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, no capítulo 4 do livro de João, Jesus chega, para aquela samaritana, no 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O Senhor, Ele sempre esteve disponível onde alguém está buscando por água, porque Ele sabe que aquele que anseia pela água, aquele que busca pela água, é porque ele está carente, é porque ele está necessitado. E assim foi com a samaritana, irmãos, como o Senhor disse para ela. Ele chegou na festa mais importante do povo, na festa mais aguardada. Ele esperou o último dia para se pronunciar e dizer que somente Ele é a fonte de água viva. Somente Ele é capaz de suprir a nossa sede espiritual. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, que nós possamos atender esse convite, porque é verdadeiramente um convite. O Senhor, como eu já disse nessa noite, o nosso Senhor, Ele é educado, Ele não arromba a porta, Ele te convida, mas a decisão está na minha e na tua mão, de se achegar a Ele. Esse convite, ele é universal, ele é feito a todos, mas nós sabemos que não são todos que se aproximam do Senhor. Quando o Senhor, Ele nos mandou ide pregar o Evangelho a toda criatura, o Evangelho, ele é pregado a toda criatura, mas nós sabemos que não são todos que se achegam a Deus. Mas nós estamos aqui para dar o nosso melhor ao Senhor, amém?